Olá galera, tudo bom? Está começando um quadro agora no meu Instagram, no IGTV, que eu vou postar para vocês toda semana uma nova receita. Essa semana eu trago para vocês uma torta 4 chocolates, onde a gente vai trabalhar com os 4 chocolates que existem no mundo. Branco, amargo, ao leite e o chocolate rubi, que é o novo chocolate aí que surgiu agora nesses últimos anos. Vamos pro passo a passo? Então vamos começar com a massa da nossa torta. No bowl vamos começar colocando a farinha e a manteiga. Que a manteiga está geladinha. Com a ponta dos dedos a gente vai misturar essa farinha com essa manteiga, sem deixar ela derreter muito. Então é só com a pontinha dos dedos, sem colocar muita palma da mão. Se fosse falar de método francês, seria sablage. Um método que fica com uma textura de areia. Essa é a textura da massa, ó. Levemente uma areia molhada, se assemelha, né? Agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal. E em outro bowl a gente vai bater agora as gemas com o açúcar para misturar nessa mistura. Então agora a gente vai bater a nossa gema com o nosso açúcar até esbranquiçar, ficar levemente branquinho. Então agora que a gente esbranquiçou o açúcar com a gema, a gente vai acrescentar nessa mistura de farinha com manteiga. Percebam que ela fica cremosa. Bate bem em casa para ela conseguir a gema derreter o açúcar para chegar nesse creme, tá? E agora a gente vai ligar esses ingredientes com as mãos. Então, formou a nossa massinha, a gente vai levar agora na geladeira para descansar por mais ou menos 20 minutos até essa manteiga gelar novamente para a gente poder abrir essa massa. Então vamos fazer nosso brigadeiro de chocolate rubi. Na panela primeiro, manteiga, leite condensado, creme de leite e o nosso chocolate rubi. Então agora a gente vai ligar o fogo e vamos cozinhar esse brigadeiro até desgrudar do fundo da panela. Lembrando que a gente vai enrolar para decorar a nossa torta. Então tem que desgrudar do fundo da panela uma massa inteiriça, ela vai desgrudar totalmente. Então enquanto nossa torta está gelando na geladeira, nós já fizemos nosso brigadeiro e agora vamos fazer nossas ganaches. Primeira ganache de chocolate ao leite, então chocolate ao leite derretido e creme de leite. O segundo chocolate é o chocolate amargo, esse daqui é 70%. E agora por último nosso chocolate branco. Agora nós vamos somente incorporar esse creme de leite com esse chocolate. Então nossa massa já saiu da geladeira depois de 20 minutos. Eu coloquei somente um plástico de freezer aberto embaixo e eu vou colocar outro plástico em cima. Nós vamos abrir essa massa para colocar na nossa forma. Então com o rolo de massa nós vamos abrir essa massa. Então agora a gente retira o plástico de cima da massa. Com as mãos a gente coloca embaixo da massa com o plástico e vamos virar em cima dessa forma. Virando em cima da forma, só certifica que o plástico não está embaixo da massa e a gente vai somente descendo a massa e colocando na forma. Aperta bem o fundo dela para pegar todas as laterais e com o próprio plástico a gente faz o acabamento dessa massinha. Bem prático de abrir e colocar na forma. Colocou assim, retira o plástico de cima, retira a lateral. E a nossa massa já está na forma. Somente dá uma apertadinha para assentar bem a massa, agora sem o plástico. E vamos gelar essa massa. Antes de gelar essa massa, nós vamos furar o fundo. Por que a gente fura o fundo? Para não formar bolhas nessa massa, para a gente conseguir colocar o nosso recheio depois. Para o ar circular, né, o vapor da massa circular e não formar bolhas. Vamos levar agora na geladeira, ou pode ser no congelador por 20 minutinhos, ou geladeira por 40 minutos. Leva na geladeira e a gente vai assar essa massa ela bem geladinha, para a manteiga não derreter totalmente e não perder a estrutura da massa e não perder o formato da massa. Depois de 40 minutos de geladeira ou 20 minutos de freezer, nós vamos colocar um papel alumínio em cima dessa massa. E vamos utilizar feijão para fazer peso nessa massa. Esse feijão também vai impedir que a massa forme bolhas e que ela derreta as laterais e perca o formato. Colocamos o feijão e agora vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutinhos, ou até dourar. Se você perceber que o papel alumínio embaixo, a massa está um pouco crua, você pode retirar o papel alumínio e voltar no forno para secar por mais 3 minutinhos. Então agora vamos desenformar a nossa torta e começar a fazer a montagem. Ela sai com facilidade por ser uma massa bem amanteigada. E o fundo também ela sai com bastante facilidade. E agora a gente vai montar a nossa torta com os 3 chocolates e o rubi vai em cima com os brigadeiros. A gente vai colocando um pouquinho de chocolate ao leite, um pouco de chocolate branco, um pouco de chocolate amargo. E assim a gente vai brincando com os chocolates.
Então perceberam que eu coloquei o chocolate bem aleatório mesmo. E agora com o palito a gente vai fazendo uns desenhos nele. Só fazendo movimentos em 8 pra gente poder misturar esses chocolates e ficar um acabamento bem legal. E agora a gente vai levar a gelar essa torta pra gente poder colocar os nossos brigadeiros em cima. Aqui eu tenho uma porção do brigadeiro Rubi que já esfriou. E aqui eu tenho um granulado que eu comprei, que é branco com vermelho. E eu somente coloquei um pozinho de glitter rosa. E daí ficou com a cor parecida com o chocolate Rubi. Então a gente vai pegar com as mãos untadas com manteiga, uma porção bolear e somente colocar nesse granulado. Então agora vamos começar a fazer a montagem dessa torta. Com os brigadeiros Rubi, nós vamos posicionando na lateral dessa torta agora. A gente vai fazer todo em volta da torta. Vamos preenchendo ela. E agora a gente começa a vir com os morangos no centro, fazendo também uma sequência aqui na lateral dos brigadeiros. Então agora, para finalizar, eu fiz uns discos de chocolate branco para fazer uma finalização. A gente vai posicionar em cima da torta. Um morango para fazer uma finalização e um mini brigadeiro também para dar uma altura nessa torta. E está pronta a nossa torta 4 chocolates com morangos. Se você gostou dessa receita, você encontra a receita completa com todas as quantidades aqui no destaque do meu Instagram. E se fizer em casa, não esquece de me marcar. Até a próxima receita.